É como se eu tivesse cega realmente pelo transtorno, sabe? Então era pontualmente eu e a minha vontade imensa de cada vez ficar menos pesada, cada vez estar mais magra, cada vez ter mais ossos aparentes. Então parece que nada mais importa. Minha mãe estava lá sofrendo e eu não estava percebendo que ela estava sofrendo, eu só estava focada em fazer o que tinha que fazer. Bom, a anorexia se tornou uma realidade na minha vida quando eu tinha cerca de 14 anos. Eu tinha já ali uma insatisfação importante com o meu corpo. E que eu sabia que aquilo me incomodava, antes eu não tinha ali uma super atenção para isso, e de repente aquilo começou a ficar insistente nos meus pensamentos. Nossa, preciso emagrecer. As minhas amigas achavam minhas pernas torneadas, eu era bastante ativa naquele momento, jogava muito handball, e elas comentavam sobre as minhas pernas de uma forma tentando me elogiar. Nossa, como suas pernas são grossas. E eu entendi aquilo como algo gordo, né? Eu tô gorda, ela tá falando que minha perna tá grossa, minha perna tá gorda. E um outro ponto que eu acho que reforçou muito os meus pensamentos naquele momento, onde eu já tava ali, né, próximo dos meus 14 anos, quando eu tinha 9 anos, cerca de 9, eu tava numa fila de pediatra com a minha mãe, e uma amiga da minha mãe comentou sobre o meu corpo. Ela disse, nossa, como ela tá barrigudinha. E aquilo eu não esqueci. Então, ainda lá com os meus 14 anos e pensando em emagrecer, insatisfeita com o meu corpo, aquilo também era um reforço importante pra mim, pra procurar emagrecer. Ela fazia tudo direitinho, ia pra escola, voltava, fazia a atividade dela. Não percebia nada, né? Bom, então, já muito incomodada com o meu corpo, eu decidi que eu ia perder peso e que eu, né, precisava tomar algumas ações para isso. E eu não era uma pessoa gorda, né? Acho que esse é um ponto também importante de lembrar. Eu não era uma pessoa gorda, mas eu achava que minhas pernas estavam maiores do que elas deviam estar. As minhas amigas me elogiavam bastante, falando que minhas pernas eram torneadas, grossas, e eu imaginava que aquilo era gordura, né? Elas estão falando que eu tô gorda. Eu queria que as minhas pernas ficassem finas. Então eu comecei a diminuir alguns alimentos que eu comia diariamente. Pão, arroz, coisas que eu entendia que eram engordativas, na minha cabeça super leiga mesmo. E também aproveitei um cenário de estar indo, frequentando uma igreja que tinha um jejum religioso, e lá a gente tinha essa missão de, né, fazer orações e procurar o jejum. Além de cortar esses alimentos, né, diminuir o consumo desses alimentos, eu passei a fazer jejuns mais prolongados. Então eu passei a fazer mais vezes, além do que era o solicitado, né, o combinado lá na nossa igreja, e passei a não me alimentar. Então eu ia para a escola de manhã, pela manhã, saía de casa sem me alimentar, eu ficava o período inteiro da escola sem comer, voltava para casa, minha mãe me perguntava se eu tinha me alimentado na escola e eu falava que sim, eu mentia para ela, falava sim, eu comi, dava detalhes do que eu tinha comido, sempre que eu não tinha comido absolutamente nada, ficava em jejum o máximo de tempo que eu podia e tentando driblar ali as condições de me alimentar. Eu lembro que, às vezes, eu e a minha prima ficava bastante lá em casa. A gente falava assim, nossa, a Amanda tá muito magra. E toda vez que ela chegava em casa, ela queria fazer muita atividade. Ela queria limpar a casa. A gente já tinha limpado a casa. Ela queria limpar a casa de novo. Então, eu e minha prima, a gente falava assim, pra quando a Amanda chegar, vamos limpar a casa, pra ela não ter que limpar de novo e fazer mais atividade pra ela não emagrecer mais. Porque a gente tava percebendo que ela queria fazer tudo. E aí eu comecei também a acentuar ainda mais a minha prática de exercício. Eu já fazia handball com uma certa frequência, era o esporte que eu mais gostava de fazer, mas eu passei a fazer os exercícios com um outro propósito, né? Eu queria gastar mais calorias, eu queria muitas vezes me punir por ter comido alguma coisa que eu achava que era mais calórica. Então todos os dias antes de dormir eu fazia
um monte de abdominais, cerca de uns 500 abdominais em cima da cama lá fazendo. Eu não conseguia dormir se eu não tivesse feito alguma atividade, algum exercício. E por conta disso, eu acredito que eu acabei até desenvolvendo uma relação que era diferente do que eu tinha antes com o exercício, né, naquele momento. Antes eu gostava de fazer exercício porque me fazia bem, e depois eu passei a fazer exercício pra me punir ou pra emagrecer. Era esse o objetivo de fazer os exercícios. E durante esse período, né, entre colégio, escola, né, toda essa condição, eu tive férias escolares. E aí eu fui a uma viagem para visitar os meus parentes que moram no Nordeste, e eu passaria 30 dias lá. Foi o combinado. Até então, a minha mãe tinha percebido que eu tinha emagrecido, ela achou que eu tinha emagrecido porque eu tinha crescido, ou justamente por conta dessa fase da adolescência. E aí, quando eu viajei, que eu estive fora de casa, eu me reforcei ainda mais, eu me esforcei, na verdade, ainda mais para continuar mantendo esse emagrecimento constante. E aí eu preocupei, claramente, toda a minha família, mas eu driblava todo mundo, né, para não comer. Então, tinha dias que eu conseguia comer, tipo, uma maçã por dia e, tipo, não comer o dia inteiro, sabe? Eu só comecei a perceber que ela estava perdendo peso e que ela começou a pedir para mim também, para eu não falar para minha mãe, quando ela voltou da viagem. Que foi quando a gente foi encontrar ela no aeroporto, que eu dei um abraço nela, e eu lembro ainda desse dia que eu dei um abraço nela, e eu senti os ossinhos dela, tipo, eu senti ela bem magrinha. E aí eu pensei, nossa, o que aconteceu? Ela tá muito magra. Aí eu peguei, né? Aí eu falei, não vou mais forçar ela, né? E como eu sou evangélica, aí comecei a agir minha fé assim, deixar e orando, né? Perseverando na fé e deixando. Aí Deus foi trabalhando. Porque eu não tinha o que fazer. Bom, eu parei de beber água na expectativa de perder mais peso, porque eu tinha entendido que eu tinha estacionado no peso. E aí a única coisa que eu tava consumindo com mais frequência era água. E eu falei, bom, vou parar de beber água, porque eu vou emagrecer. E aí eu tive uma crise importante renal, assim, de muita dor. Acionei minha mãe, porque eu realmente não tava aguentando de dor. E aí eu fui pro hospital e fui direcionada para uma internação para cuidar da minha função renal, que estava bem comprometida. Se você visse assim, você falava, ela não vai aguentar não, ela vai morrer. Todo mundo que via falava que ela ia morrer. Eu tinha 14 para 15 anos quando eu comecei a ter essa preocupação mais importante, e aos 16 eu sofri o auge ali da anorexia. Era uma fase em que eu estava preocupada com o vestibular, que eu estava preocupada com outras decisões da minha vida, mas esse controle do peso era o que estava dominando ali os meus pensamentos, né, a maior parte dos dias. Eu voltei do hospital e eu continuava ainda com aquela busca incessante pela perda de peso, mas eu me via dentro de uma situação onde eu já não tinha mais uma rotina feliz. Tudo que eu fazia antes envolvia comida e, de repente, eu não tinha mais o que fazer, né? Eu não podia sair com os meus amigos porque eu ia comer, e aí como é que eu ia driblar essa situação de não comer? Comer era um problema. Eu não podia mais praticar o esporte que eu amava fazer porque eu estava muito abaixo do peso, então eu estava vetada de fazer atividade física. Eu não podia sair sozinha, porque também não tinha confiança da minha mãe, de eu ficar muitas horas fora de casa e não me alimentar. Então, eu estava muito limitada, muito sozinha, muito restrita. Eu passei a escrever isso no diário, né, nesse lugar de muita solidão mesmo, de muita dor. E escrevendo mesmo, refletindo sobre tudo que estava acontecendo, eu me vi numa situação tipo, poxa, que saudade da Amanda que eu tinha o ano passado, que eu era o ano passado. E eu percebi que só tinha um jeito de eu voltar a ter a vida que eu tinha antes, e que aquilo era muito valioso para mim. Eu queria viver o que a Amanda do ano anterior tinha. Eu não tinha muita noção também, eu acho, da situação, sabe? Mas eu tinha muita dó também dela, e da maldade das pessoas com ela. Porque muita gente ficava falando mal da aparência dela, ficava falando que ela tava igual uma caveira. Até os médicos também falaram isso pra ela. Tinha uma médica que falou, você não quer comer? Você não tá vendo que você vai morrer? Alguma coisa assim. Então eu ficava muito triste pela maldade das pessoas com ela.
E nesse momento, quando eu estava ainda saindo do hospital, fazendo check-ups para entender como é que meu rim estava funcionando, eu tive uma herpes esofágica, né? Então um vírusinho se instalou no meu esôfago, eu não conseguia comer direito justamente porque doía para engolir. E nisso eu vi uma vantagem, assim, de falar para as pessoas que o que me fazia não comer era, na verdade, a herpes esofágica, né? E não necessariamente a anorexia, né? As pessoas não precisavam saber que eu tinha anorexia. E muito disso, assim, dessa estratégia que eu acabei criando, bolando na hora de olhar, falei, como é que eu vou sustentar isso? Se deu por uma visão diferente de um médico que me acolheu, que foi esse nefrologista, que estava me cuidando dos meus rins, mas ele olhou para mim como Amanda de uma forma integral. Uma das coisas que me chamava muita atenção no tratamento com ele é que ele me olhava como Amanda sem o julgamento, porque todos os outros médicos me tratavam como uma paciente anoréxica. E era esse o nome que eu ouvia. E quando eu falava com ele, ele me tratava pelo nome Amanda. Vamos tratar isso, vamos tratar aquilo, vamos tratar outras coisas que estão acontecendo que não necessariamente é a anorexia. E aí eu comecei a tratar a herpes esofágica e comecei a tentar me alimentar. Foi muito difícil esse reganho de peso, porque por mais que fosse um ganho pequeno, era como se eu percebesse cada centímetro crescendo em mim, né? Então, uma dobrinha ali, que era um pouco mais de tecido mesmo de pele, porque não tinha nem como ganhar tanta gordura em pouco tempo, eu percebia. Era muito triste ter que colocar mais comida no prato. Eu lembro, assim, claramente de fazer meu café da manhã aos prantos, porque eu não queria comer mais um pão, tipo, um pão inteiro. Eu fazia uma xícara de café bem pequenininha. E um lado meu, assim, queria controladamente, assim, manter aquela resistência, o peso, a perda de peso, o controle sobre, né, aquele emagrecimento. E um outro lado queria muito a minha vida de volta. Então, nesse momento, né, que eu já estava lá com os meus 16 anos e atingido o meu menor peso na vida, que foi os 29 quilos, eu comecei a tomar essas ações de tentar me alimentar mais, de tentar comer mais. Mas aí quando começou a ganhar peso, nossa, foi uma alegria, né? Foi uma vitória. Porque ela reviveu, né? Começou a pegar o peso direitinho, né? Fiquei muito feliz. Percebo que minha mãe foi muito parceira em vários momentos, ela me acolheu muito. Até mesmo quando eu ia para o hospital, né, passar por outras especialidades enquanto ela ainda não tinha um diagnóstico 100% certeiro, enquanto eu não fui no médico adequado. E tinha lá o médico me falando que eu tinha anorexia nervosa, falando que eu estava cadavérica. Ela tentava sempre ficar do meu lado, né? Então, acho que isso foi muito importante para o tratamento, porque se ela não tivesse tomado as rédeas, segurado firme na minha mão e sido firme, né, se posicionado ali, eu talvez não teria tido também forças para me reconectar com essa vontade de viver, com essa vontade de sair desse movimento e voltar para a vida que eu tinha. Então, minha mãe foi crucial nesse processo. Hoje eu sou uma pessoa feliz com a comida. Eu não sei, eu amo comer, né? Eu acho que eu aprendi a lidar com essas dificuldades, né? Esses desafios. Foi difícil fazer todo esse suporte, não tendo um suporte adequado, porque eu não queria aquele suporte naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma intimidade com a minha relação com a comida muito grande. Então, eu me sinto feliz em comer, em nutrir o meu corpo, em observar as minhas sensações, as minhas percepções, né? Em correlacionar isso também com as minhas emoções. Tem dia que eu tô triste e eu quero comer um brigadeiro, né? Eu me vejo acolhida ali comendo um brigadeiro de colher, por exemplo. E tem dias que eu tô muito feliz e eu vou confraternizar com as pessoas, e isso também envolve comida. E eu poder fazer isso sem necessariamente ter que ficar contando milimetricamente o que eu tô comendo, por quanto tempo, quanto que isso vai render no meu corpo ou não. Isso é libertador, isso é fantástico, é muito gostoso a gente poder comer com essa liberdade. Então eu me sinto muito feliz, né? Por ver ela assim, né? Que ela lutou também, né? Ela lutou pela vida dela. Ela lutou pela vida dela, né? Eu fico muito feliz pela minha filha, né? Tá aí. A Amanda de hoje é uma mulher feliz, né, com o corpo, feliz com a relação que ela tem com a comida, decidida com relação à profissão e ao propósito de vida,
que entende as dificuldades, os desafios, né, de um transtorno alimentar e que isso talvez se reflita para várias outras coisas da vida, né? E que para tudo se há uma solução, né? A gente precisa, na verdade, de repente buscar os caminhos pensando no positivo, em como a gente vai conseguir driblar essa situação, chegar a um lugar melhor. E eu acho que o que foi mais importante para eu me tornar quem eu sou e chegar até aqui, né, com vida, porque, né, eu praticamente podia ter morrido mesmo naquele período do auge do transtorno alimentar, foi eu, de fato, determinar que eu queria viver, assim, eu queria muito continuar a minha vida, eu não queria que meu brilho se apagasse, eu não queria que minha história se acabasse naquele momento, eu não queria ser um projeto falido. Então, a minha vontade de vencer e de viver foi maior do que o meu controle sobre o meu peso, sobre o meu corpo. Então, hoje eu me considero uma mulher feliz e agradecida pela minha vida.